A minha trajetória recente de pesquisa foi marcada por uma aprovação muito especial que quero dividir com vocês. Trata-se do edital do CNPq 14/2023, que apoia projetos internacionais de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, um dos mais concorridos do país. Foram centenas de candidaturas avaliadas em todo o Brasil e a minha proposta obteve a nota máxima, 10, sendo contemplada com financiamento no valor de R$100 mil. Esse resultado não representa apenas uma conquista pessoal, mas a afirmação da relevância do tema e da confiança depositada na pesquisa que desenvolvi. Contar com o apoio essencial da CAPES, a quem agradeço de forma sincera, foi determinante para tornar essa experiência realidade. Mais do que financiamento, esse apoio significou a certeza de que a ciência pode e deve transformar realidades e que olhar para as desigualdades de gênero é uma forma de justiça social. Sobre essa pesquisa e sobre seus resultados que quero conversar com vocês agora em uma linguagem clara e acessível para que todos compreendam a relevância do que foi feito. O ponto de partida da investigação foi uma pergunta aparentemente simples: como as mulheres vivem, aprendem e produzem conhecimento no ambiente das universidades brasileiras? Quando olhamos os dados oficiais e para as histórias pessoais, percebemos que essa pergunta tem muitas camadas. A interseccionalidade, que é um conceito desenvolvido por teóricas feministas negras como Kimberly Crenshaw, nos ajuda a compreender que gênero ele não pode ser analisado isoladamente, mas sim em diálogo com raça, classe social, maternidade, sexualidade e outros marcadores de identidade. Assim, o projeto ele não se restringiu a contar quantas mulheres estão na universidade, mas a investigar como elas estão, em que condições estudam e trabalham e quais as barreiras que enfrentam no percurso acadêmico. Para responder essas questões, o estudo se estruturou em diferentes frentes. A primeira delas foi a coleta e análise de dados institucionais. Consultamos os sistemas oficiais de registro, como o CNPq e a própria universidade, o UFCG, buscando identificar padrões de participação feminina na docência e na pesquisa, nas bolsas de produtividade, nos cargos de gestão e em outros espaços decisivos da universidade. Esses números, por si só, eles já revelam desigualdades, porque embora nós sejamos a maioria em número significativo, ainda somos a minoria nos cargos de maior prestígio e reconhecimento acadêmico. E quando recortamos por áreas de conhecimento, a disparidade aumenta. Nos cursos de exatas e engenharias, por exemplo, a presença feminina ainda é muito inferior, mostrando que os estereótipos de gênero continuam influenciando escolhas e oportunidades. Mas o projeto ele não ficou restrito aos números. Houve um eixo muito importante que foi a escuta das próprias mulheres que fazem parte da universidade. Realizamos entrevistas, grupos de discussão e rodas de conversa que permitiram conhecer as experiências de professoras, pesquisadoras, estudantes e técnicas administrativas. Nessas vozes, ouvimos relatos de muita força, de superação de obstáculos, de conquistas e também de sobrecarga de trabalho doméstico e familiar, de dificuldade de conciliar maternidade e carreira acadêmica, episódios de assédio moral e sexual e uma sensação constante de precisar provar 2 vezes a sua competência para que uma mulher seja reconhecida. Essas histórias, muitas vezes silenciadas, revelam o quanto ainda precisamos avançar para construir ambientes universitários realmente inclusivos e igualitários. Um dos momentos mais marcantes da pesquisa foi a experiência no México, país que tem se destacado na construção de políticas avançadas voltadas para as mulheres. Lá, o debate sobre a equidade de gênero não é apenas uma pauta acadêmica, mas parte das políticas públicas, de iniciativas institucionais e de uma mobilização vigorosa.
Estar no México me permitiu vivenciar de perto o contexto no qual a igualdade entre mulheres e homens é levada a sério como um compromisso de Estado. E isso trouxe aprendizados valiosos para pensar a nossa realidade, a realidade brasileira. A Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, onde realizei meu estágio pós-doutoral, é reconhecida mundialmente como uma referência em pesquisa e em compromisso social. A UNAM é um espaço plural, vibrante, diverso, que respira ciência e pensamento crítico. Ali eu tive a oportunidade de conviver com pesquisadoras feministas de diferentes partes do mundo, da Inglaterra, da França, da Espanha, de outros países aqui da América do Sul, mulheres com trajetórias potentes que trazem olhares distintos, mas complementares, sobre a luta pela igualdade de gênero na educação superior. Esse convívio ele foi transformador. Ao compartilhar experiências, desafios e conquistas, percebi que, apesar das diferenças culturais, históricas, econômicas, enfrentamos dilemas semelhantes. E mais do que isso, que juntas somos mais fortes. Estar entre essas pesquisadoras reconhecidas internacionalmente, poder dialogar com elas de igual para igual, foi também reafirmar o lugar da pesquisa feita no Brasil e o lugar da minha voz. E de tantas outras mulheres que resistem e produzem conhecimento, mesmo em contextos adversos. Eu estava ali, entre elas, representando não apenas a mim, mas uma comunidade de mulheres brasileiras que lutam por espaço e reconhecimento na ciência. Outro resultado importante tem sido a produção de materiais de divulgação e formação, como este. O objetivo sempre foi que a pesquisa não ficasse restrita às páginas de relatórios e artigos acadêmicos, mas que ela chegasse até a sociedade de uma forma compreensível. E por isso elaboramos e sintetizamos uma discussão que tem como objetivo dialogar com diferentes espaços e diferentes sujeitos. E nesse sentido também foi importante quando lecionei um curso para professores da UNAM, onde apresentei o Brasil por meio dos aspectos culturais, pontuando as questões de gênero na perspectiva interseccional. Em um dos módulos, discutimos através da cultura do carnaval brasileiro as representações do corpo feminino negro, tendo como aporte a Lélia Gonzalez, autora brasileira, importante referência na nossa pesquisa. A pesquisa ela também trouxe inovações metodológicas, porque trabalhar com a interseccionalidade exigiu articular dados quantitativos e qualitativos, estatísticas e narrativas pessoais, números e histórias. Esse movimento ele foi fundamental para evitar um reducionismo e para mostrar que por trás de cada percentual existe uma vida, uma trajetória singular. A soma desses elementos constrói um retrato mais fiel da realidade e capaz de sensibilizar técnicos, gestores e a sociedade em geral. É um convite para a gente enxergar a universidade não apenas como um espaço de produção de conhecimento, mas como um território atravessado por desigualdades, que precisam ser reconhecidas e enfrentadas. Um dos pontos mais emocionantes dessa trajetória foi perceber o quanto essa pesquisa se conecta com a minha própria experiência como mulher, professora e pesquisadora negra. Em muitos momentos, ouvi relatos que poderiam ter sido meus, que dialogavam com as minhas dificuldades. E isso deu mais sentido ao trabalho, porque reforçou a convicção de que não estamos falando de casos isolados. Ao olhar para frente, eu vejo muitos desdobramentos possíveis. O tema da interseccionalidade na educação superior ainda tem muito a ser explorado. E esse projeto é apenas um primeiro passo. Há necessidade de ampliar a pesquisa para outras universidades, de comparar diferentes regiões do país, de aprofundar as análises em áreas específicas do conhecimento. É um campo fértil, que precisa de mais estudos, mais vozes e mais engajamento. Quero reforçar mais uma vez o meu agradecimento à CAPES e ao CNPq pelo apoio. Investir em pesquisa não é apenas financiar projetos, é acreditar que conhecimento pode transformar a sociedade. É afirmar que a ciência brasileira tem valor, tem potência e pode contribuir para um país mais justo, inclusivo e democrático. Quero agradecer também a todos que, direto ou indiretamente, colaboraram para que esse projeto se tornasse realidade.
em especial a minha família. E nesse agradecimento eu preciso fazer uma menção muito especial ao meu filho Raul. Ele, com apenas 7 anos de idade, teve sua rotina profundamente modificada pela minha decisão de estudar fora do país. Foi ele quem precisou enfrentar a ausência da minha presença física, os silêncios da saudade e os ajustes do dia a dia que a distância impôs. Sei que foram sacrifícios gigantes para um menino tão pequeno, mas quero que Raul, com o tempo e com a maturidade, consiga ressignificar essa experiência. Que ele possa compreender que essa ausência não foi abandono, mas uma escolha difícil, feita de coragem, para abrir caminhos e mostrar que as mulheres podem estar onde quiserem, podem fazer o que quiserem, podem ocupar todos os espaços da ciência, da educação e da vida. Divulgar essa pesquisa é uma forma de devolver à sociedade aquilo que ela ajudou a construir. Quero que cada pessoa que assista este vídeo compreenda que falar de gênero e interseccionalidade não é um tema restrito à academia, mas é um debate que diz respeito a todos nós. Porque quando mulheres enfrentam barreiras na universidade, todos nós perdemos. Mas, por outro lado, quando criamos condições para que as mulheres floresçam, todos ganhamos. E possamos construir instituições mais diversas, mais abertas, mais justas. E que possamos juntos gestar um futuro em que nenhuma mulher precise escolher entre ser mãe e ser pesquisadora, entre a sua identidade e a possibilidade de sonhar. Esse é o futuro que desejo e esse é o compromisso que assumo ao compartilhar com vocês os resultados dessa pesquisa. Muito obrigada!